A Câmara Municipal de Assis Chateaubriand teve votação sobre um tema polêmico na noite desta segunda-feira: a redução no número de vereadores na cidade. Em sessão ordinária, o plenário da Casa rejeitou a proposta de emenda à lei orgânica que trata do corte de 4 cadeiras no Legislativo, que valeria no próximo mandato a partir de 2021. A proposta, de autoria do vereador Edivaldo César de Oliveira, o Cezinha Lulu, do PSC, estabelece que a quantidade de vagas na Câmara passasse de 13 para 9, o que representaria um corte de mais de 30%. Algumas horas antes da votação, ainda pela manhã, ontem, Cezinha disse em entrevista à Rádio Jornal estar confiante na possibilidade de a matéria ser aprovada, já que 8 vereadores assinaram a proposta. No entanto, ele já ponderava sobre a dificuldade para passar a matéria, pois ainda era preciso o apoio de outros vereadores que até então não demonstraram interesse no corte de cadeiras. Desde o ano passado eu venho conversando nos bastidores da Câmara aí, que eu já queria redução, mas daí os assessores me informaram que não podia, desde o ano passado. Também eu não ia conseguir, por causa que era eleição, dali 3, 4 meses ia ser eleição, né? E agora ficou para esse ano, e começamos a juntar todo mundo. Na verdade, os autores do projeto são os 8 que assinaram, né? Então vamos dizer assim, eles que são os autores do projeto também. Vou conversar ainda com eles, porque hoje começa o projeto e termina na outra segunda que vem, né? E eu queria que esse projeto fosse aprovado, com muita sinceridade mesmo. E então tipo assim, eu acho que nós temos tudo para aprovar. De repente um pode vir com nós aí, ou até mesmo mais 2 pessoas, porque vamos ser realistas, cara, 13 vereadores para Assis Chateaubriand, eu acho demais. E a população também acha, com quem eu falo nas ruas aí, 9 vereadores para Assis Chateaubriand tá num bom tamanho. De coração, eu gostaria que voltasse, mas não vai ser fácil não. A dificuldade prevista para encontrar votos suficientes para aprovar a matéria foi concretizada quando foi aberta a votação em sessão iniciada às 20 horas. Dos 13 vereadores da Casa, apenas 8 foram favoráveis à proposta, 7 votaram a favor dela. Para ser aprovada, era preciso 2/3 dos votos a favor da mudança, o que representa apoio de 9 vereadores. Após a votação, o autor da matéria, Cezinha Lulu, se mostrou frustrado com o resultado. Infelizmente, né? Eu fico triste, cara, que esse seria o projeto ideal para a população de Assis Chateaubriand. A população quer ver resultado da gente. E alguns vereadores, infelizmente, pensam diferente, né? É como eu falei, se todo mundo pensasse igual, né? As coisas seriam perfeitas no Brasil, mas realmente ninguém pensa, e eu fico triste por isso. Isso é culpa de 5 vereadores, que todo mundo vai saber quem que é. A sessão foi acompanhada por cidadãos que aguardavam pelo desfecho da discussão. A recusa pela intenção de diminuir o número de vereadores no município também decepcionou o senhor Heraldo Devec. O pioneiro defende que Assis tenha somente 9 legisladores. Ele esperava que a ideia então fosse levada adiante. Esperava que sim. Acho que seria importante ir para 9. Diminuiria bem a despesa do cofre do município, e 9 pelo município nosso, que é só trabalhar que dá conta do serviço. E digo para os senhores, sinceramente, quem tem até mais vereador é porque não quer trabalhar, quer deixar para os outros trabalhar. Eu acho que com 9 o município seria bem representado. Bem representado. Exemplo de outros municípios que tem 10 vezes mais eleitores que assistem, e tem como Maringá. 15 vereadores, um município que tem mais de 400 mil habitantes, que eu conheço bem lá. Assinaram a proposta os vereadores Vera Lúcia do Nascimento, do PSDB, Odilo Denig, do PMDB, Francisco do Nascimento, do PTT, Aguinaldo Romanini, do PSD, Dirceu Vieira de Paula, do PMDB, Lúcia Maria Ferreira do Couto, do PTN, e Antônio Mori Filho, do PSDB, além do autor Cezinha Lulu.
Um dos que não votou a favor da redução de vagas é o vereador Marcos Antônio da Silva, o Pichute do PSDB. Ele justificou o posicionamento por entender ser importante que a cidade tenha parlamentares atuantes na Câmara, independentemente do número de eleitos. Ele também polemizou ao dizer que alguns vereadores são contra a redução, mas não tiveram coragem de expor suas vontades em plenário. Pelo trabalho que eu faço no dia a dia, eu posso sim me dizer um vereador atuante, pois estou na Câmara. Se vim de manhã, eu estou, se vim à tarde, eu também estou. E foi o segundo mais votado, independente se seja 9 ou 13, eu com certeza eu sei que numa próxima eu vou estar ali tentando com a vaga com condições de reeleição. O que nós temos que se preocupar não é diminuir os vereadores, é que os 3 vereadores se doem mais, que se esteja mais presente nas comunidades e que dê mais atenção ao eleitor, porque só como que é, quando chega perto da eleição, eles aparecem. Quando estão longe, todo mundo some. Então o que acontece? Tivemos nós 5 só que votou, mas tinha mais 5 que queriam levantar, mas não tem coragem. E eles vão ser beneficiados. Eles vão ser na rua dizendo, fazendo um sensacionalismo barato sobre isso, entendeu? E não teve a coragem de levantar. Mas queriam levantar. 3 deles me falaram. Só que infelizmente é assim, personalidade é personalidade. Entendeu? Eu vejo por isso que nós podemos trabalhar cada vez mais. Osmar Aparecido Rink, do PDT, também votou contra a matéria e alegou que a dimensão territorial do município exige que Assis tenha 13 vereadores para, segundo ele, manter a representatividade nas comunidades. Esse projeto de número de vereadores, ele não é de hoje, né, que é polêmico aqui no nosso município. Eu lembro como se fosse hoje, em 2011, ainda quando o nosso deputado federal, Moacir Miqueleto, era deputado federal, né, e estava tramitando no Congresso a situação de voltar novamente, né, os municípios acima de 30 mil, no caso de Assis Chateaubriand, ser 13 vereadores. Ele sempre defendeu que o nosso município, por ter 35 mil habitantes, teria que for o número máximo. No caso que nós votamos hoje, 13 vereadores, por mais representatividade. Assis Chateaubriand está no patamar de 34 a 35, com 2 distritos, Bragantina e Encantado. Se esses distritos fossem município, cada um suportaria a média de 9 vereadores. Temos aqui também Terra Nova do Piquiri, Silverópolis até Unice também, que comportaria também mais vereadores. A extensão do nosso município é muito grande, por isso eu acho que comporta muito bem essa situação dos 13 vereadores. Seria representatividade, né? Cada situação de cada distrito, de cada comunidade ter sua representatividade, né? Como a gente votou no caso dessa votação, né? E com certeza a situação de economizar, isso não, isso economiza a partir que o vereador esteja lá fiscalizando os atos, as licitações, todos os processos da prefeitura, isso sim. Um vereador, se ele for em Brasília, um exemplo, até no governo do estado, conseguiu uma emenda, como no passado a gente conseguiu, ele já paga esses 4 vereadores mais, que o povo tanto critica e às vezes vai fazer economia, a situação de diminuir o número de vereadores. Quanto mais vereadores, mais representatividade vai ter a população e com certeza os distritos e os nossos bairros do nosso município. Outra que foi desfavorável à diminuição é Regina Maura, do PTN. Ela também defendeu que a ideia de que quanto mais vereadores o município tiver, as comunidades estarão melhores representadas. É o motivo pensando na nossa população. Por quê? Eu já fui vereadora com 9 e para mim, tanto 9 que nem 13, graças a Deus, eu sempre tive um bom trabalho, eu fico numa boa colocação. Mas pensando-se que Assis já perdeu muita coisa, então não vamos mais perder os nossos representantes, porque se nós temos 13, nós temos mais representatividade, tanto como um deputado, que a gente consegue mais emenda, porque tem mais vereador no nosso município. A nossa população é uma população boa, que tem um número de quase 35 mil habitantes, e nós pensamos também os nossos distritos, somos vereadora do município inteiro, mas nós nunca estamos presentes, nem 60%, que nós temos Nice, nós temos Bragantina, aí é Bragantina, temos Silverópolis, Terra Nova, e não se compara. Encantado, tem uma vereadora lá, está trabalhando, levando as coisas para a sua comunidade. Então, quem perde é sempre a comunidade. Então, a gente está pensando, às vezes a população, alguns pensam, não, vamos economizar, não. A economia não é feita assim. Então, eu acho que nós não podemos perder mais do que nós já perdemos em Assis.
Já Francisco do Nascimento, o Chiquinho, não entende desta forma. Para ele, a cidade não perderia nada caso tivesse 4 vereadores a menos. Acho que 9 vereadores para a população de Assis Chateaubriand seria a mesma. Estaríamos economizando para o município com 9. Então, no meu ponto de vista, respeito a opinião dos que foram contrários e sinto não ser passado esse projeto. Porque eu acho que, tendo 9 vereadores, temos mais economia na Câmara do município de Assis Chateaubriand e tem a mesma responsabilidade para a população, porque 13 faz uma diferença nos cofres públicos de Assis Chateaubriand. Portanto, eu defendi e defendo que seriam os 9, mas infelizmente tenho que respeitar a ideia dos companheiros. Eu me sinto assim até triste, porque eu acho que deveríamos sim reduzir para 9. Defensor da diminuição na quantidade de vagas no Legislativo, o vice-presidente da Câmara, Odilo Denig, também lamentou a decisão de parte dos companheiros da Casa em desconsiderar a proposta para que Assis Chateaubriand passasse a contar com somente 9 eleitos na Câmara. É de se lamentar que mais uma vez não passou esse projeto, porque nós entendemos que ele é importante para Assis Chateaubriand, é importante para o contexto, mas é claro, nós vivemos numa democracia e no legislativo, na democracia, vence a maioria, e a maioria venceu mais uma vez. Nós lamentamos porque nós entendemos de que 9 vereadores para uma cidade como Assis Chateaubriand é o suficiente para representar bem a população, desde que o vereador cumpra com a sua função. Não adianta ter 30 vereadores se eles não fazem absolutamente aquilo que é necessário, que é atinente à função. É preciso que nós deixemos bem claro que nós temos um monte de vereadores e que não cumprem absolutamente nada do que é a sua obrigação como vereador. Então é esse que nós lamentamos, e não adianta ficar aumentando ou diminuindo, mas o vereador precisa trabalhar. Fui vereador com 13, sou vereador com 13, fui vereador com 9. Tenho certeza absoluta que 9 já é demais, imagina 13. E Odilo também discorda completamente da tese que 13 vereadores aumenta a representatividade da população junto ao poder público. Para Odilo, aqueles que são contrários à redução de vagas estão preocupados com a manutenção da função nas eleições seguintes. Representatividade é a sua representatividade. O vereador que vota a favor da manutenção de 13 vereadores está preocupado com a sua reeleição, com a sua manutenção. Ele representa a si próprio, não representa a população, porque a população, sendo bem representada, com 9 vereadores, vai estar muito bem representada e vai ter o suficiente para fazer aquilo que é necessário, que é importante para que nós possamos legislar, fiscalizar, apresentarmos bons projetos e estarmos presentes. O vereador precisa estar presente na licitação, o vereador precisa estar presente quando se recebe o produto dessa licitação. Eu não tenho visto isso, tenho feito uma campanha aqui para que os vereadores possam participar das licitações, e não consigo levar um vereador para uma licitação. Tenho participado de praticamente todas que aconteceram aqui, dando a minha contribuição também para o Executivo, estando junto, dando este respaldo que é necessário, que nós vemos isso nas licitações das grandes obras, e não é só lá nas grandes obras que tem os problemas não, nós temos problemas nas licitações no nosso município, porque vem muito malandro também aqui para tirar proveito dessa situação, e aí é a função do vereador estar presente, fazer o seu trabalho, fiscalizar de fato, porque nós temos 2 prerrogativas, legislar e fiscalizar. Quando é que nós fazemos? Quem também desdenhou do argumento que é preciso 13 vagas para aumentar a representatividade da comunidade é Aguinaldo Romanini, idealizador da matéria que resultou no corte do pagamento de diárias aos vereadores de Assis Chateaubriand. Enquanto presidente do Legislativo, ele diz que essa justificativa não é plausível. É importante deixar claro aqui que nós discutimos sempre, nós estamos no campo das ideias e não de pessoas, entretanto eu não posso aceitar que a argumentação de representatividade seja um argumento válido para derrubar esse projeto. Todos os vereadores eleitos têm legitimidade e são representantes de todo o município chateaubriandense, de Terra Nova, Azaurice, Verópolis, Bragantino, Encantado. Mesmo se não tiver uma pessoa eleita pelo patrimônio, que em regra eles consideram como sendo representante, todos os vereadores eleitos têm a obrigação e a legitimidade de representar a comunidade. Então eu penso que essa teoria, essa argumentação da representatividade não deve ser utilizada para derrubar o projeto. Ao lembrar que em 2016 a Câmara Municipal não aprovou a redução nos salários dos vereadores,
Romanini enfatiza que essa foi a segunda vez recente que o plenário da Casa recusou a vontade da grande maioria da população. Eu preciso respeitar a opinião da população. Quando a população clamou para que fizéssemos a redução ou que mantivéssemos o subsídio dos vereadores, realmente aconteceu uma mobilização popular, a população fez-se presente aqui e aconteceu de fato a manutenção pelos valores. Entretanto, agora eu entendo e vejo nas ruas que a população clama pela redução do número de vereadores. Só que nós não estamos cumprindo. E permita fazer uma metáfora aqui, porque funciona assim. Quando eu contrato alguém para fazer um serviço na minha residência, por exemplo, eu espero que essa pessoa faça o serviço de acordo com aquilo que eu contratei. E nós aqui temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós temos sob nossas mãos, sob nossa responsabilidade, não só os eleitores, porque tem muita gente que gostaria de votar em você, que gostaria de votar em A, X, e torce pelos vereadores, mas eu penso, no meu entendimento, que nós estamos aqui para fazer, sim, a vontade da maioria da população. Deixar de lado os meus eleitores, deixar de lado principalmente a minha vontade própria, mas atender o clamor da população. E se nós estamos ouvindo nas ruas que a população pede pela redução de 13 para 9 vereadores, penso que nós poderíamos ter feito, sim, a vontade da população, mas parece que não prevaleceu isso. Única a não votar na proposta, conforme previsto no regimento interno, a presidente da Câmara de Vereadores está entre aqueles que assinaram a favor do corte de cadeiras no Poder Legislativo. Com a recusa da proposta em plenário, Vera Lúcia do Nascimento destaca que prevaleceu a vontade da minoria, porém com votos suficientes para não avançar a matéria. A presidência não vota, mas o meu voto é favorável à redução dos 9 vereadores, tanto é que assinei o projeto junto com os demais vereadores que deram entrada. Infelizmente, tentamos, não é por isso também que nós vamos deixar da nossa Câmara ser realmente uma Câmara com uma perfeita lisura, todos os vereadores, cada um aqui tem a sua ideia, é lógico, aí as suas divergências, não passou, mas não é por isso que não vamos deixar de continuar sendo honestos e fazendo de tudo para que a nossa Câmara realmente anda conforme manda a lei. Tivemos os companheiros que votou a favor, tivemos os companheiros que votou contra. Teríamos que ter 2/3 dos votos desse nosso grupo de 13, então que votou a favor dos 3 vereadores seria o Luiz Donizete Quemel do SD, seria o Marco Antônio da Silva do PSDB, o Mauro Adriano do PSDB, o Osmar Rink do PDT e a Regina do PTN. E no caso, os 8 vereadores que votaram para que reduzisse para 9 cadeiras, 9 vereadores, seria o Aguinaldo Romanini, PSD, Antônio Moro Filho, PSDB, o Dirceu Vieira de Paula, PMDB, Edivaldo César, o Cezinha, PSC, o Chiquinho, PDT, Maria Lúcia, PTN, o Odilo Denig, PMDB e eu, Vera Pestana, PSDB. O projeto não volta para a segunda votação? Como é que fica? Não, como houve o número exato, então não vai para a segunda votação, é uma votação só. Mas não impede de o ano que vem, o vereador, 5 vereadores que quiserem, podem dar entrada novamente ao projeto e aí vamos ver no que dá. Só para o ano que vem, esse ano não mais. Portanto, reforçando, ontem à noite a Câmara Municipal rejeitou a proposta para redução de 13 para 9 vereadores em Assis Chateaubriand. Eram necessários 9 votos, apenas 8 foram alcançados pelos idealizadores, pelos apoiadores da proposta, uma vez que a presidente, como ela mesma já explicou, não vota nesta circunstância, Eram 8 que apoiavam, mas apenas 7 votos, enquanto que 5 votaram contra. Assim, o número de vereadores em Assis Chateaubriand continua em 13. Super Rádio Jornal.